Eu vou detalhar um pouco melhor agora sobre a configuração audiométrica, que é um dos itens importantes para a realização do laudo audiométrico. Quando a gente fala em configuração, a gente está falando em desenho, como é que os limiares auditivos vão se desenhando no audiograma. Então, existem alguns tipos de configuração audiométrica. A primeira que a gente fala é a configuração ascendente. O que significa dizer? Quando se tem uma melhora gradual, em média de 5 para cima, em relação às frequências agudas. A gente observa uma maior perda auditiva nas frequências mais graves e ao passo em direção às frequências agudas, elas vão melhorando em no mínimo 5 decibéis no sentido subindo, né? Observem aqui o desenho, que a cada oitava de frequência que vai ser avaliada, ela vai melhorando em relação às frequências agudas, as frequências altas, tá? Essa é a configuração ascendente. Sempre quando a gente fala em configuração, nós estamos falando em via aérea, ok? A via óssea, ela só vai estabelecer o tipo de perda que esse paciente apresenta. As demais, em relação a grau e a configuração audiométrica, a gente vai observar apenas a via aérea. A segunda configuração é a configuração horizontal. É só vocês observarem o nome que vocês já conseguem ter um desenho do que se esperar. Observem que a configuração horizontal, ela é uma configuração mais reta, mais plana, e ela alterna entre melhora e piora em 5 decibéis em todas as frequências, tá? Por exemplo, 250 aqui, ó, eu tenho 50 decibéis, em 500 eu já caí para 55, em 1000 Hz já dei uma melhoradinha, já vim para 55 decibéis. Então, esse desenho ele se configura plano, horizontal, em todas as frequências avaliadas no audiograma. Essa é a característica da configuração horizontal. Outro tipo de configuração são as descendentes. E aí a gente vai ter 3 tipos de descendentes. Configuração descendente significa dizer que ela tem melhores resultados nas frequências mais graves e ela vai piorando em segmento das frequências agudas, das frequências altas. O primeiro tipo de configuração descendente é a descendente leve. Nós observamos que existe uma piora de no máximo entre 5 e 10 decibéis entre cada frequência. Nós podemos ter normalidade nas frequências graves, tá? Ou até podemos ter perda. Só que a característica da descendente é que ela vai piorando em relação às frequências altas, tá? E ela é leve quando você se observa que é uma piora entre 5 e 10 decibéis em direção às frequências altas. A descendente acentuada, ela já vai ser uma configuração de piora um pouco mais acentuada, maior em relação às frequências altas. Observem que a queda que essa perda vai se configurando é como se fosse uma descida de uma ladeira bem acentuada mesmo, tá? E aí ela varia de pior entre 15 e 20 decibéis em cada oitava em direção às frequências altas, ok? É como se fosse descendo uma ladeira, né? Aquele ladeirão que a gente olha assim, meu pai, como é que eu vou conseguir descer com segurança essa ladeira? Tá? Então, observem que ela vai piorando em relação às frequências altas, agudas. O terceiro tipo de configuração descendente é a configuração que a gente vai chamar de descendente em rampa.
ela se inicia normalmente com uma curva horizontal ou mesmo descendente leve. Só que chega em uma determinada banda de frequência que ela começa a ter uma piora maior, muito grande em relação das frequências anteriores. É como se você olhasse e você visse ali um abismo, né? Você vai seguindo aquele caminho, aí quando você olha, opa, não tem mais chão. É queda mesmo e você só olha o fundão lá embaixo. Observem aqui que a piora dessas frequências ela é igual ou maior que 25 em direção das frequências mais agudas, podendo ter até ausência de resposta em 8.000, ok? Não esqueçam, gente, que a configuração audiométrica, que a gente vai chamar de curva, a gente pode chamar de curva também, está relacionada com o quê? Com a via aérea, ok? Com a via aérea. Outra configuração que a gente vai falar agora é um tipo de configuração em forma de U. Como assim, professora, em forma de U? Quando a gente olha o desenho no audiograma, é como se a gente observasse uma letra U desenhada dentro do audiograma. Quais são as características da configuração em U? Nós vamos ter limiares de frequências extremas, tanto graves quanto as frequências agudas, melhores em relação às frequências médias, tá? E essa diferença ela vai ser entre 20 decibéis ou maior que 20 decibéis, que é justamente para configurar esse desenho como se fosse um U. Então, você olha, aí você vê como se fosse formando a letra U dentro do audiograma. Significa dizer que as frequências graves estão melhores, tanto graves quanto agudas, são as frequências extremas. E você vê uma piora da audição desse indivíduo nas frequências médias aqui, tá? O outro tipo de configuração é o em U invertido. Observem que aqui você olha, você vê o desenho de um U convencional. Nesse outro desenho, nessa outra configuração, você observa como se o U ele estivesse invertido de cabeça para baixo. É o oposto da configuração anterior. Na configuração em U invertido, nós já vamos ter uma piora nas frequências extremas, tanto graves quanto aguda, e vamos ter uma melhora significativa de 20 ou menor que 20 em relação às frequências médias, ok? A última configuração audiométrica, ela se dá em entalhe. O que isso significa dizer? Que existe o desenho do audiograma, ele vai seguindo uma configuração horizontal, tá? Só que em determinada frequência, pode ser qualquer uma delas, ela vai ter uma queda acentuada, mas apenas em uma frequência isolada. E na frequência seguinte, já existe uma melhora, configurando-se como as demais frequências, tá? Então, na configuração em entalhe, você tem aqui, ó, uma sequência de curva horizontal, mais uma queda acentuada, ok? Em uma única frequência, melhorando na frequência seguinte, ok? Então, esses são os tipos de configurações audiométricas que vão ser importantes para a realização do laudo. A última configuração em relação característica para a emissão do laudo é em relação à lateralidade.
se ela tem uma perda auditiva ou uma anormalidade em ambas as orelhas, ok? Isso daí, independente do grau, do tipo, ok? Ou ela é normal nas duas orelhas, ou ela tem perda auditiva em ambas as orelhas, orelha direita e orelha esquerda. Quanto à lateralidade em relação unilateral, significa dizer que existe apenas perda auditiva em uma das orelhas. Pode ser tanto na direita ou pode ser na orelha esquerda, mas a orelha contralateral ela tende a ser normal. O exemplo que eu coloquei aqui, o paciente apresenta uma normalidade na orelha direita e uma perda auditiva unilateral apenas em orelha esquerda. Quando a gente fala a outra descrição associada à curva, a gente está falando em relação a ser simétrico ou assimétrico, igual ou diferente em ambas as orelhas. Quando a gente fala em simétrico, a gente está falando em semelhanças, em iguais, tá? Então, a gente vai considerar curvas simétricas aquelas que possuem o mesmo grau e a mesma configuração audiométrica, ou seja, uma orelha é muito próxima da outra, bem parecida, tá? Em relação sempre à perda, tá, gente? Simetria está relacionado com perda auditiva. A assimetria já é uma diferença entre as orelhas na presença de perdas auditivas. Eu posso ter uma perda auditiva de um lado, por exemplo, aqui leve, na orelha direita, e na minha orelha esquerda eu tenho uma perda severa, profunda. A assimetria, ela se difere da simetria em relação às diferenças dos lados. Simétrico, as duas orelhas vão ter perdas parecidas, bem semelhantes, bem próximas uma da outra, e as perdas assimétricas, elas vão apresentar perdas diferentes em ambas as orelhas, tá? A direita pode ser melhor do que a esquerda, ou então a esquerda pode ser melhor, a direita pode ser pior. Então, é uma diferença entre ambas as orelhas, tá? E só para finalizar, é muito importante que na realização do laudo audiométrico, a gente sempre citar os autores que nós estamos utilizando para descrever esse resultado. Por quê? Porque existe muitos autores e cada um audiologista ele pode utilizar os recomendados pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Então, quando você utilizar um resultado, você tem que citar o autor que você está se baseando para que seja confiável e fidedigno o seu laudo, o seu exame, tá? Agora, em 2017, foi recomendado que a palavra rebaixamento auditivo não seja utilizado mais nos laudos audiométricos. O que significa isso? É que antes dessa orientação, as frequências graves, ali 250, e as frequências agudas 6 e 8, nós não realizamos a pesquisa de via óssea. E é a pesquisa de via óssea que vai estabelecer o tipo de perda auditiva que aquela orelha apresenta. Existem pessoas que têm apenas uma perda auditiva nessas frequências que não tem como ser avaliado o tipo, porque não tem como pesquisar via óssea. Então, nós utilizávamos anteriormente o termo rebaixamento auditivo, como a gente não conseguia considerar que tipo de perda era, ok? Mas as novas orientações é que, apresentando limiares alterados nessas frequências de 250, 6.000 e 8.000 Hz, que a gente não use o termo rebaixamento auditivo, que a gente use o termo perda auditiva. A gente só não identifica o tipo de perda que é, ok?